Olá, alunos. Vamos fazer agora um exercício de calorimetria aqui. Vamos imaginar que eu tenho aí um calorímetro. Esse calorímetro, na verdade, é um recipiente térmico, né? Com capacidade térmica aí de 40 calorias por grau Celsius. Então, na verdade, é o meio, esse meio isolante aqui, ó. E eu tenho uma pequena portinha aqui que eu posso introduzir aí componentes. Veja que eu tenho aí dentro água. Essa água está a uma temperatura inicial de 110 gramas de água, cujo calor específico é de 1 caloria por grau Celsius. Essa água está exatamente aí no início a 90 graus Celsius. Água aquecida, né? E aí eu começo a adicionar aqui por cima uma dada massa de alumínio. As bolinhas de alumínio aí. A temperatura do alumínio inicialmente aí está a 20 graus Celsius. E o calor específico do alumínio aí conhecido como sendo 0,2 caloria por grau Celsius. A pergunta é, qual a massa de alumínio devo colocar ali dentro para que a temperatura final aí da água passe para 80 graus Celsius? Quando eu falo temperatura final da água, é a temperatura final da água e do alumínio, né? Porque existe, no final vai acontecer um equilíbrio térmico aí, né? Então, se eu adiciono bolinhas de alumínio aí, uma dada massa de alumínio, a temperatura mais baixa que a água, a tendência é esfriar um pouco a temperatura da água, mas o alumínio, que tem uma transferência de calor bem alta, né? Um coeficiente de transferência de calor bem alto também, o K, vai também aquecer até 80 graus Celsius. Vamos resolver então? Nesse caso, vamos dizer o seguinte, como o calorímetro aí, ele consegue ter essa capacidade de, vamos dizer assim, de reter bem o calor, vamos colocar primeiro nessa condição de que o calor que a água mais quente vai ceder, vai toda para o alumínio, ou seja, todo o calor cedido pela água vai ser recebido pelo alumínio. Nesse caso, tá, vamos desconsiderar então a capacidade térmica aí do meu calorímetro, vamos considerar que ele é perfeito, né? Então, depois a gente vai fazer essa consideração mais detalhada. Mas na primeira abordagem, você vai fazer o seguinte, MC delta T da água é igual a MC delta T do alumínio. Eu coloco aqui, ó, o TI, T inicial da água, que eu conheço, que é 90, e o T final da água, que é 80. E aqui, T final do alumínio, que é 80, e o T inicial do alumínio, que é 20. Vejo, então, que a água passou de 90 para 80, reduziu a temperatura em 10 graus. Já o alumínio passou de 20 graus, né, que era inicial, e passou para 80. Tem um aumento de temperatura de 60 graus Celsius. A massa da água é conhecida, o calor específico da água é conhecido, a massa do alumínio é desconhecido, mas o calor específico do alumínio é conhecido. Com isso, fazendo a devida substituição, nós vamos ter essa equação aqui, ó. 1.100 calorias é igual a 12 vezes massa de alumínio, logo eu preciso colocar 91,6 gramas de alumínio para ter essa condição da água baixar de 90 para 80 e o alumínio aumentar a temperatura de 20 para 80 graus Celsius. Bom, mas essa é a condição onde eu não estou considerando, na verdade, a capacidade térmica aqui. Estou considerando como ideal, né? Como se não tivesse nenhuma troca. Mas acontece que não existe nenhum corpo que é totalmente ideal, né? Ou seja, esse isolamento aqui, esse calorímetro, ele tem uma capacidade térmica. E eu desconsiderei nessa primeira abordagem, né? Agora vamos fazer uma outra abordagem, considerando aí a capacidade térmica do calorímetro. Bom, nesse caso, vamos usar a informação recebida que o calorímetro ele tem uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. Então, nesse caso, a gente pode também escrever que quando eu falo capacidade térmica, não é calor específico, né? Então, capacidade térmica já é a massa vezes o calor específico, tá ok? Que é o Czão. Aqui, ó. A gente pode escrever assim, ó. Então, o calor recebido aí pelo calorímetro, porque o calorímetro ele está na temperatura ambiente aqui fora, né? Então, e como ele é isolante e tal,
aqui dentro tá 90, a água está 90 graus Celsius, então ele vai estar inicialmente a uma temperatura, vamos considerar que ele está a uma temperatura aí é, da temperatura do meio mais quente aí, né? Vamos supor que ele esteja aí, como ele está em contato aqui com a água aqui, ó, ele vai estar aí inicialmente em equilíbrio com essa água aqui, né? E vai estar isolando o ar de fora. Bom, vamos supor que a gente faça a seguinte consideração. Capacidade térmica vezes variação de temperatura do calorímetro, mais mc ΔT da água, vai ser igual a mc ΔT do alumínio, né? Considerando nesse caso que todo o calor cedido vai ser cedido pelo calorímetro ao alumínio. Então, a gente somou as grandezas de calor cedido, que é igual ao calor recebido. Bom, capacidade térmica 40 vezes ΔT. Vamos considerar, então, que o calorímetro estava a uma temperatura inicial de 90 graus Celsius e ele vai passar para a temperatura final de 80 graus Celsius. Nesse caso, então, eu tenho um ΔT de 10 graus Celsius. Já a água passa também, os 110 gramas passa de 90 para 80 graus Celsius, também reduz em 10 graus Celsius. Já o alumínio, tem uma dada massa que eu desconheço, calor específico conhecido, passa de 20 para 80 graus. ΔT do alumínio é 60 graus Celsius. Então, o alumínio ele aumentou, né, a temperatura, tá ok? Então, a água ela baixa a temperatura de 90 para 80, enquanto que o alumínio aumenta o alumínio estava inicialmente aí a 20 graus e vai para 80 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio do sistema. Então, nesse caso agora, a massa do alumínio vai ser 125 gramas. Ok? Então, veja que agora eu tive que considerar também a presença aí da capacidade térmica do próprio calorímetro nessa questão, considerando que ele assumiu aí a temperatura inicial da água, ok? Essa é uma consideração importante para fazer os cálculos. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.